Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente vai estudar ciências, tá? Semana 4. A nossa unidade temática é Terra e Universo, Vida e Evolução. Os nossos objetos de conhecimento é o uso do solo, características da Terra, características e desenvolvimento dos animais. Conteúdos relacionados vai ser solo e erosão, utilidades do solo, técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida, características da terra, características e desenvolvimento dos animais, características externas dos animais. A gente vai estar vendo a questão se eles têm pelos, penas, escamas, se tem bicos, garras, antenas, patas e etc. E o modo de vida, né, dos animais, o que eles comem, como se reproduzem, como se deslocam, tá? Então, o nosso tema, usos do solo, características da terra e animais. Caro estudante, nesta semana, você vai resolver algumas atividades sobre os temas: uso do solo, características da terra e animais. Para resolvê-las, você deverá ser capaz de compreender quais ações do homem que modificam direta ou indiretamente o solo. Olha só. Como o que pode ser feito para evitar o seu desgaste e poluição. Compreender o formato da Terra. Isso é muito importante, né? A gente entender que a nossa Terra é geóide, certo? Ela não é plana. E a gente prova isso baseado no dia e na noite. A gente prova isso observando fotos de satélite, tá? Vê que tem texturas diferentes no nosso planeta, né? Uma parte é sólida e uma parte é líquida, né? Recapitulando, vimos na semana anterior algumas informações sobre o solo e iremos aprender um pouco mais. Em relação aos danos ao uso de agrotóxicos nas plantações, lembre-se que o solo é capaz de deter ampla quantidade de contaminantes. Com o passar do tempo, os agrotóxicos fragilizam e diminuem sua fertilidade. Eles também podem ser responsáveis pela morte de micorrizas, abater a biodiversidade do solo, trazer acidez, entre diversos problemas. Essas micorrizas, elas são... vamos colocar aqui para a gente ver o conceito explicadinho. Micorrizas. É tipo raiz, tá vendo? Olha só que legal. São associações entre fungos e raízes de determinadas plantas. As hifas do fungo associam-se às raízes das plantas e vão auxiliar na absorção da água e sais minerais do solo, principalmente fósforo e nitrogênio, já que aumentam a superfície de absorção ou rizosfera. Olha que legal, vamos ver fotos deles, né? Da micorriza. Olha que curioso. Essa aqui, olha como que ela tá. Tá vendo? É mistura de raízes com fungos, que ajuda a fertilizar o solo. Tanto é que, por exemplo, uma lavoura que planta milho, depois em seguida é ideal plantar soja ou feijão, porque as leguminosas, como a soja e o feijão, elas ajudam a fixar nitrogênio no solo, que é saudável para as plantas, certo? Olha lá, mais micorrizas aqui. Aqui ele mostra as hifas do fungo, olha lá. Tá vendo? Ela se enrola nas raízes, né? Formando as micorrizas. Olha, aqui tá as raízes do pinheiro, tá vendo? Aí as hifas do fungo começam a enrolar na raiz.
Esse fungo é o boletus, tá? Esse chapeuzinho que a gente fala aí, cogumelo, né? Eles são fungos, sabe? É um tipo de ser vivo, né? A gente tem as aves, os mamíferos, a gente tem os fungos, os vírus e as bactérias. São 5 grupos de animais, certo? Voltando para a nossa apostila, olha só. Já em relação às características dos animais, não se esqueça de que são particularidades em comum nos seres vivos. Todos eles, né? Até nós seres humanos, a gente nasce, a gente desenvolve. Esse desenvolvimento é quando a gente cresce, a gente vai amadurecendo, certo? Depois a gente entra na fase de reprodução, né? E depois a gente morre, ou em velhinho ou por algum problema mais jovem, tá? Olha só, o conjunto dessas etapas é chamado de ciclo vital. Eles podem ser classificados em vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, aéreos, entre várias outras formas. Para saber mais sobre as características animais e do planeta Terra, assista aos vídeos. Aí esses links a Damares vai postar no grupo no dia da aula, tá bom? Olha só, diversidade dos animais, astronomia para crianças, planeta Terra, né? Vocês sabem que vocês ainda estão na fase da infância, não é? A fase da infância vai até 11 anos, 364 dias, né? É o momento que vocês têm que estudar, ler, aprender a ler, certo? E para desenvolver o máximo de conhecimento de mundo que vocês puderem, tá certo? As atividades, ó. Sobre o uso do solo, responda as questões abaixo. O uso de agrotóxicos pode causar quais tipos de danos no solo? Vocês vão voltar no nosso texto, né? E colocar, olha só. Uso de agrotóxico, né? Olha só. Ó, com o passar do tempo, os agrotóxicos fragilizam e diminuem a fertilidade dele, certo? Ó, eles também podem ser responsáveis pela morte das micorrizas, né? Então, olha só, eu posso falar que ele causa morte das micorrizas, ele abate a biodiversidade do solo e ele traz acidez, tá? Então, são esses 3 pontos aqui que vocês vão colocar, né? Isso aqui é muito importante, ó. Abater a biodiversidade. O que é biodiversidade? É a diversidade da vida. Quando eu falo em bio, eu tô falando em vida, tá? Então, se eu mato as micorrizas, que trazem nutrientes para o meu solo, eu tô abatendo a biodiversidade do meu solo, tá bom? Por isso é muito importante a gente usar agrotóxico com moderação, né? Depois a letra B, ó. Cite 3 ações do ser humano que prejudicam o solo. Então, vocês vão estar voltando no texto e lendo, né? Sobre 3 ações do ser humano que prejudicam o solo, tá? Então, é o uso de agrotóxico, né? Que é um deles. Depois, lembre-se que o solo é capaz de deter ampla quantidade de contaminantes. Tá. Deter, vamos olhar o significado de deter. É muito importante a gente saber o significado das palavras para a gente poder compreender melhor as matérias, né? Se a gente não sabe o significado, aí gera ruído de comunicação. A gente não consegue, como que fala? Compreender e interpretar o texto adequadamente, tá? Olha só, deter. Deter é uma palavra verbo. Ele pode ser, número 1 aqui, ó, tem 2 significados para ele, ó. Ele pode ser transitivo direto, isso aqui futuramente vocês vão estudar, tá? E pronominal,
que significa fazer parar ou parar. E depois, no número 2, olha só, ele pode ser transitivo direto e pronominal. Ah, também é a mesma coisa, ó, dá 1 e dá 2. Ele pode fazer demorar ou demorar, reter-se. Então, quando ele fala aqui, ó, no nosso texto, que ele... Onde está a palavrinha? Deter. Ele detém ampla quantidade de contaminantes. Eu tô falando que ele faz parar. Ele retém, né? Ele para o contaminante nesse solo, tá bom? O que não é saudável para nós, né? Porque as plantinhas podem também estar absorvendo esse contaminante, e quando a gente come ela, a gente ingere esse contaminante. E quando o nosso corpo está contaminado com alguma coisa que é prejudicial para ele, vem as doenças, tá? Então, seguindo aqui, as 3 ações do ser humano que prejudicam o solo. Então, indo além do nosso texto, né? Lembra aquela ideia de inferência que a gente já estudou em outras aulas? Eu vou colocar, além dessa questão do uso do agrotóxico, né? A gente tem o desmatamento e as queimadas, né? Como prejudiciais ao nosso solo, tá bom? A queimada, porque também, como os agrotóxicos, elas matam a biodiversidade do solo, né? Todo bichinho que tá vivendo ali, formiga, enfim, cupins, animais, insetos que fazem o solo ficar mais saudável e produtivo, se eu jogo a queimada ou eu desmato, eu retiro a proteção natural do solo e deixo esse solo numa situação de vulnerabilidade, tá? Vulnerável significa fragilizado, né? Vamos colocar aqui também. Nessa fase escolar que vocês estão, é muito importante a gente ver significado de palavras, porque são esses significados que vai te dar base para futuramente vocês escrever redações, não é? Vai dar base para vocês responder para Damares as perguntas das questões, tá? Porque se vocês não têm esse conhecimento de significado de palavras, fica muito difícil de vocês fazerem, elaborar respostas bonitas, né? Para eu corrigir. Falar assim, uau, que resposta linda, né? Porque vocês vão estar pobres em vocabulário. Se vocês conhecem muitas palavras, vocês vão estar ricos em vocabulário. E quanto mais rico em vocabulário vocês estiverem, mais respostas bonitas e lindas, né, maravilhosas eu vou ter nas questões, tá certo? Olha só, a vulnerabilidade, ela implica uma situação de risco. Significa que pessoas ou comunidades estão numa situação de fragilidade, seja por motivos sociais, econômicos, ambientais ou outros. E por isso estão mais vulneráveis ao que possa advir dessa exposição, tá? Então, vulnerável é frágil, né? Fica frágil. Número 2. Em relação às características da Terra, responda. Qual o formato do planeta Terra? Olha só, teve muita dificuldade na outra apostila que a gente fez das crianças falarem sobre esse formato da Terra. Então, eu vou dar uma atenção especial aqui para esse conceito, tá? Olha só, eu vou colocar aqui imagens de satélite da Terra. Vamos ver aqui, ó. Imagens de satélite da Terra. Olha lá as fotos, tá vendo? O que a gente pode observar nessa foto aqui, por exemplo? Olha só, aqui está o Brasil, né? Aqui é a América do Sul. Vocês vão estudar também isso mais pra frente. E olha só a quantidade de oceanos que a gente tem, de água, né? No nosso planeta, olha só, tá? E vocês podem ver que o formato dela é uma esfera, como se fosse uma bola. Olha lá, tá vendo
os materiais, como falo, os instrumentos que tiram foto da Terra que estão no espaço. O ser humano inventou esse objeto, chama satélite, né? E esse satélite é que tira essas fotos pra gente, sabe? Do universo, né? É muito interessante, não é verdade? Olha só, aí tem fotos de outras, da Terra, tem, olha outro satélite aqui, ó. Tem vários tipos de foto, né? Olha lá, que é diferente, não é? Eles ficam lá na órbita da Terra, né, do espaço, para tirar foto do mundo inteiro, sabe? Até o GPS, quando a gente veio o Google Maps, né? Tudo é baseado nessas tecnologias, sabe? Tem um monte de satélite lá no espaço, tirando essas fotos para mandar informações pra gente aqui na Terra, né? Aí tem foto de, assim, assado. Tá certo? Olha lá. Vamos ver aqui, ó, imagens da Via Láctea. É só abrir nesse parênteses para ver se vocês conseguem entender melhor imagens da Via Láctea. A Via Láctea é onde está a Terra, sabe? Olha só como que é a Via Láctea, olha aí. Tá vendo? Ela é bem assim a foto que mostra delas, né? Dela. Olha lá, ó, você está aqui. A Via Láctea é maior do que onde a gente está. Olha lá onde a Terra tá, ó. Tá vendo? Então, aqui eles mostrando, né, várias fotos da Via Láctea. Tudo isso mais pra frente vocês vão estar aprendendo, tá? Vamos colocar aqui foto dos planetas para vocês verem. É muito importante aprender esse conceito. Na outra pergunta, na outra apostila, a gente perguntava assim, ó. A pergunta era, se você for falar para um amigo seu qual é o formato da Terra, o que você falaria, né? Se ela era circular, geóide, enfim. Olha só, a gente tá no sistema solar da Via Láctea, olha só. Então, a gente tem o Sol aqui no centro, depois a gente tem o Mercúrio, que é um planeta, depois a gente tem o Vênus, depois a gente tem Marte e depois a gente tem a Terra, tá? O que acontece? O planeta mais próximo do Sol é o Marte, tá? Olha aqui a foto maior, tá vendo? Mercúrio, Vênus, vai ter a Terra e depois Marte, né? Olha que interessante. Depois a gente tem outros mais. Aqui a gente tem um cinturão de asteroides, depois a gente tem Júpiter, Urano, Netuno, tá? Olha que interessante. Então, vocês vão falar para os amigos, né, que realmente a Terra, ela tem formato geóide, de bola, né? Próximo da bola, tá? Aqui eu vou colocar aqui, formato geóide. Geóide, Terra. Porque ela não é uma bola igual a gente conhece, assim, retinha, lisinha, entende? Ela é porque ela tem montanhas, então ela tem umas pontas assim. Vocês concordam comigo? Olha só, ela é geóide. Olha como que ela é, tá vendo? Essas partes em vermelho devem ser as partes mais elevadas, né? Então, a gente tem assim, que a Terra é desse jeito, tá? Seguindo. O planeta Terra é composto na sua maior parte por água doce ou salgada. Então, voltando lá na foto da Terra, vocês acham que a maioria como fala, é água ou a maioria é terra? Olha isso, que interessante. A gente pode ver que isso aqui tudo é água salgada, tá?
Só os córregos e rios que passam por aqui dentro, né, da parte da Terra, que é terra, né? Porque a gente tem o planeta Terra e a gente tem a Terra que a gente conhece, que a gente pega na mão, é uma terra, né? E aí, só o que tá aqui que é água doce, tá? Como a maioria do nosso planeta é água, então a maioria é água salgada, tá? Água salobra, né? Com sal. Se você for beber, não vira, né? Não é gostosa, tá? Aí vocês vão formatar a resposta. A maior parte da Terra, a maior parte do planeta Terra é formado por água doce, né? Tem água, aliás, a maior parte da água do planeta Terra aí vocês já sabem, né? Então, vamos lá, em relação a cada figura de animal, marque a característica correspondente. Na letra A, a gente vê um animal aquático, terrestre. Vocês acham que ele é um réptil ou vocês acham que ele é uma ave? Lembrando as características de cada um, né? O que é característica da ave, crianças? Geralmente as aves têm penas, geralmente elas têm 2 patas, elas têm bico e elas botam ovos. Olha, então a Damares citou 4 características dos animais ave, tá? Se tem pena, se tem bico, se tem 2 patas e se bota ovos, é uma ave, tá? Um réptil, geralmente ele tem uma casca dura, né? Uma carapaça. Ele como que fala? Cascudinho, né? O réptil, ele é cascudinho. Tem répteis botam ovos, tá? E o animal terrestre é que vive na terra, né? Não vive na água. O aquático, esse termo aqui, ele faz referência à água, tá? Então, vocês vão estar marcando a resposta correta. A letra B, olha só. O que a Damares falou na primeira figura tá batendo, não tá? Vocês acham que eles têm penas, barbatanas, ele é um mamífero? Mamífero é que mama no peito da mamãe quando nasce. E se ele tem antena? Tá com anteninha? Aí vocês vão marcar. Olha que legal, ó. Querida criança, as atividades do PET volume 1 terminam por aqui. Tenho certeza de que você realizou todas elas com muito capricho e atenção. No próximo volume, iremos aprender muitas coisas interessantes. Vocês irão se surpreender. Aguardo vocês. Olha que legal, né? Uma mensagem aí para nós seguirmos em frente, não é? Aproveitar a infância, aprender o que faz parte do nosso dia a dia, o que deixa de fazer, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!